Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 57. Terminando o livro 5º das Meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de falarmos das duas últimas entradas, ou dois últimos capítulos desse livro, a saber, entradas ou capítulos de número 35 e 36. A tradução de referência, que será usada ao longo destes minutos, como sempre, é aquela que está em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida. E você pode acompanhar a passagem que será lida, analisada e comentada neste vídeo por meio da transcrição que fazemos aqui na descrição, aqui embaixo. Muito bem, vejamos então o que Marco Aurélio tinha a dizer de si para si neste ponto do seu diário filosófico espiritual, que hoje é conhecido pelo título de Meditações. 35. Por que hei de atormentar-me, se o que me acontece não é devido a vícios meus, nem nocivo à sociedade? E o que é nocivo à sociedade? Mais uma meditação bastante breve, constituída de duas indagações, duas interrogações, que Marco Aurélio faz de si para si, e supõe-se que, a partir deste momento, quando ele acabava relendo estes pontos, ele tentava responder interiormente a estas questões. Era para isso que serviam as suas meditações. A ideia aqui está inteiramente baseada no termo kakia, que é uma disposição ao mal, é uma disposição a agir de maneira ruim ou errada, é um vício, é um mal. Kakia é um substantivo derivado do adjetivo kakos, que quer dizer feio e mal, ruim ao mesmo tempo. Por trás dessa ideia de que feio e ruim tem muitos pontos coincidentes, muitos pontos de intersecção, está uma concepção muito importante dentro da cultura grega e que também acaba tendo consequências na filosofia, de que os opostos de feio e bom, isto é, o belo, de feio e ruim, isto é, o belo e o bom, tem também pontos de convergência, tem também pontos de fusão, de que essas coisas, de uma certa maneira, são inextricavelmente ligadas, estão ligadas de modo inseparável. O feio e o ruim, expresso por kakos, tem como antônimo, né, o kalos kai agathos, isto é, kalokagathos. Eu sei que não soa muito bem em português, mas há uma ideia de que o que é bom e o que é belo tem pontos de intersecção. A estética e a ética se unem em uma concepção superior que a cultura grega expressou de diversas maneiras, inclusive pela filosofia. Então, kakia é tanto um hábito feio quanto uma disposição ao mal. Há uma feiura e uma ruindade perceptíveis nessa kakia, nesse vício. Porque hei de atormentar-me se o que me acontece não é devido a vícios meus? Isto é, Marco Aurélio, mais uma vez, está reiterando aquela ideia estoica, segundo a qual nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos, por nossa vida interior, por nossas intenções, pelos nossos projetos, mas não exatamente pelos resultados daquilo que fazemos. Porque muitas vezes outras coisas intervêm, outros fatores acabam interferindo em nossas ações e as consequências não saem como nós planejávamos que fossem. No entanto, se a intenção é boa, se a ação vai na direção correta, não há motivos para ruborizar, não há motivos para lamentar-se, não há motivos para arrepender-se, nada disso. Não creio que Marco Aurélio estivesse falando exatamente de algo com consequências ruins. Ele simplesmente está dizendo que, se você agiu bem, se no caso em questão, no caso em apreço, não há vício seu envolvido, não há motivos para você atormentar-se, visto que você fez a sua parte. Segundo o estoicismo, nós somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que pensamos, pelos movimentos interiores, pelos movimentos da nossa alma, por nossas ações, mas não pelo resto. As outras coisas são
coisas que estão nas mãos da fortuna, nas mãos do destino. E nós temos um raio de poder limitado, nós temos um raio de domínio que se circunscreve às nossas próprias pessoas. Porque hei de atormentar-me se o que me acontece não é devido a vícios meus, e nem nocivo à sociedade. E aqui a preocupação político-social de Marco Aurélio, que não apenas vem do estoicismo, onde ela existe, mas também vem da sua posição enquanto príncipe, imperador de Roma, aparece. Se o que eu estou fazendo não vem dos meus vícios, né? se este caso em apreço, se aquilo que eu estou analisando não vem de erros meus, não vem de más inclinações minhas, e também não causa mal à sociedade, porque é que eu estou me atormentando? E o que é nocivo à sociedade, aqui Marco Aurélio convida a si mesmo para uma reflexão, e uma reflexão segundo a qual ele vai arrolar aí as coisas que causam mal à sociedade romana, as coisas que, portanto, ele deve evitar enquanto alguém que tem de dar exemplo. Neste ponto, divergem um pouco as traduções. Eu queria aqui ler a tradução de Seabra, deste breve trecho, 35. Se nem é algo pior de minha parte, aí a caquia como algo pior de minha parte, nem a atividade decorrente de algo pior de minha parte, nem a comunidade é lesada, porque sou abalado por isso? E qual o prejuízo da comunidade? O que ficou faltando aqui, no texto de Dona Virgínia de Castro Almeida, é a ideia que Marco Aurélio está dizendo, se não é vício meu e nem consequência de um vício meu, algo que está presente lá no texto original. Então, se não é vício meu, nem consequência de um vício meu, por que é que eu estou abalado? Por que é que eu estou atormentado? Não é nocivo à sociedade, então por que é que isso ocupa a minha mente? Por que o remorso? Por que o ruminar inútil? Então, ele está com a consciência tranquila, neste ponto ao menos. 36. Não te deixes arrastar inconsideradamente pela imaginação, mas auxilia os teus semelhantes segundo poderes e conforme os seus méritos. E, se tiverem sofrido prejuízos em coisas indiferentes, ainda que os ajudes, não vás pensar que são verdadeiros prejuízos. É mau costume. Como o velho que, à despedida, pediu o peão ao discípulo, sem esquecer que era um peão, assim deves proceder. Procuras o que o vulgo denomina bens? Homem. Esqueceste então o que isso vale? Não, mas os outros procuram-nos ansiosamente. E será isso motivo para te tornares doido como eles? Quanto a mim, desterrado seja onde for, serei feliz. O homem feliz é aquele que se dotou a si próprio com um destino favorável. Destino favorável é ter boas intenções, boa vontade e praticar boas ações. Este trecho de Marco Aurélio tem uma proximidade muito grande com certas coisas que Epicteto diz, certos conselhos que Epicteto dá, se não me engano, no manual, mas também nas diatribes, que tem a ver com como lidar com pessoas que são presa de grandes paixões, que estão sofrendo muito, estão chorando, estão tendo problemas emocionais muito graves. Por quê? O estoico, ao reconhecer que esses problemas emocionais muito graves nada mais são do que a instalação das paixões na alma humana, e tendo a aspiração de não se contaminarem pelas paixões alheias, devem ter um certo distanciamento relativamente a essas pessoas. Isso pode nos parecer frio, pode nos parecer altaneiro, pode nos parecer altivo, distante, etc, etc. Mas como eles queriam ter uma vida a mais tranquila possível, eles tentavam se blindar desse contágio das paixões dos outros. E aqui temos mais uma manifestação dessa vontade de não se deixar contaminar pelas paixões alheias, quando Marco Aurélio diz para si mesmo: não te deixes arrastar inconsideradamente pela imaginação. Aquela ideia estoica segundo a qual nós não sofremos por causa das coisas, mas sim pelas opiniões, pelos juízos, pelas imaginações que formamos a respeito das coisas. Então, o indivíduo se aproxima de alguém que está sofrendo
e só passa a sofrer se começar a opinar dentro de si, a criar juízos, julgamentos, imaginações dentro de si que sejam dolorosas. Aí ele começa também a prantear, a sofrer junto com quem está perto dele. Mas é necessário auxiliar essas pessoas. Por quê? Porque estão sofrendo, são nossos semelhantes, são nossos irmãos. Mas auxilia os teus semelhantes, segundo puderes, melhor dizendo, e conforme os seus méritos. E, se tiverem sofrido prejuízos em coisas indiferentes, ainda que os ajudes, não vás pensar que são verdadeiros prejuízos. Então, lembrando-me do que dizia Epicteto, se você está diante de alguém que chora a perda de alguma coisa, você não vai ser estúpido, não vai meter os pés pelas mãos e dizer, olha, isso por que você está chorando não tem importância nenhuma, é um indiferente, nada disso. Você vai se aproximar dessa pessoa, procurar ser empático, procurar ser o mais cordial possível, o mais fraterno possível, mas sem sentir o que essa pessoa está sentindo. E essa era uma ideia estoica, porque assim você mostra a essa pessoa que o equilíbrio, neste caso, é possível, que o distanciamento da situação é possível. Então, segundo puderes e conforme os seus méritos, é necessário, evidentemente, ajudar esses indivíduos que estão sofrendo. E ainda que tudo isso nos pareça um tanto distante, enfim, cheio de condescendência, cheio de altivez, cheio de orgulho, é interessante notar como, quando nós não temos uma ligação muito próxima com a pessoa que está sofrendo, ainda que sintamos empatia por ela, ainda que nos sintamos próximos dela, nós conseguimos ver as coisas de maneira mais objetiva, nós conseguimos ver as coisas de um modo menos passional, conseguimos ver que esse problema seria resolvido de outra maneira, em outras circunstâncias, por outra pessoa. Isso fica claro nesses casos. Então a ideia é que você tenha essa objetividade, é o que Marco Aurélio coloca de si para si, quando tratar com pessoas que estejam sofrendo, com pessoas que estejam, enfim, contaminadas pelos maus sentimentos, pelos sentimentos dolorosos. E se tiverem sofrido prejuízos em coisas indiferentes, ainda que os ajudes, ainda que você consiga auxiliar essas pessoas, consolá-las ao menos, não vás pensar que são verdadeiros prejuízos. São, na verdade, prejuízos somente se você considerar essas coisas indiferentes como não indiferentes. Se elas forem consideradas indiferentes do ponto de vista estoico, não há motivos para chorar. O sujeito perdeu a casa, chora, chora, chora. É possível perder a casa. É possível deixar de ter este abrigo, né, que nos guarda, esta construção em que vivemos. É algo material, faz parte das leis da natureza. Então não é impossível perder as coisas que nós temos. Não devemos viver, portanto, como se essas coisas fossem eternas, como se essas coisas não pudessem se arruinar, não pudessem ser retiradas de nós. Então é mau costume, não é um bom costume, não é uma boa coisa, não é um bom palpite isso. E aqui vai se citar uma fábula ou uma história que vem de alguma peça de teatro que não se conhece. Como o velho que, à despedida, pedia o peão ao discípulo, sem esquecer que era um peão, assim deves proceder. O que se pode depreender do pouco que entendemos pelo contexto é que esse velho que pede o peão ao discípulo está, de um certo modo, mostrando ao discípulo o que entende porque ele considera o peão importante, embora o peão em si não tenha importância nenhuma. Muito bem. Procuras o que o vulgo denomina bens, e aqui Marco Aurélio se repreende. Você tem uma formação filosófica estoica, das mais rigorosas. Como é que você pode confundir aquilo que os não instruídos consideram bens com os bens de fato? Não se deixe enganar, não se deixe contaminar, não pense da mesma maneira que essas pessoas que acabam sofrendo por perderem essas coisas que, para os estoicos, são indiferentes. É o que Marco Aurélio está dizendo a si mesmo. Homem, esqueceste então o que isso vale? O que são essas coisas? Essas coisas são
perecíveis, são arruináveis, são, como ele diz em outros pontos, mesquinhez, podridão, vazio. Você se esqueceu disso? Então essa pessoa que chora pode ser ajudada, mas você, Marco Aurélio, não deve pensar como essa pessoa pensa. Por quê? Porque você estará na situação dela. É uma visão tipicamente estoica. Não, mas os outros procuram-nos, procuram esses objetos, procuram essas coisas ansiosamente. É o ponto de vista deles, mas não é o ponto de vista filosófico. E será isso motivo para te tornares doido como eles? Este trecho tem alguns pontos truncados, alguns pontos obscuros de difícil entendimento, provavelmente uma ou duas lacunas, e o que fazem os tradutores é dar um sentido geral para um trecho que está um tanto lacunar, um tanto fragmentário. Então é possível que haja não apenas estas palavras, como outras e outros conceitos. E também é possível que haja alguma coisa entre este primeiro parágrafo e o segundo. E por este motivo, nós percebemos que há um salto de interpretação, um salto de pensamento, melhor dizendo, entre este primeiro parágrafo e o segundo. Por este motivo, alguns tradutores optam por numerar a entrada, este último parágrafo, como uma entrada à parte, 37. Robin Hard, que tem uma bela tradução inglesa razoavelmente recente, coloca este último trecho do livro 5º como uma meditação separada, um capítulo de número 37. Há um salto aqui, nós não sabemos se um salto do próprio texto, do próprio raciocínio de Marco Aurélio, ou algo que se deve a uma deterioração, enfim, a uma lacuna, algo que se perdeu aqui. De todo modo, percebe-se que mudou-se um pouco de assunto. Quanto a mim, desterrado seja onde for, serei feliz. Aquela ideia de que não importa o que nos cerca, não importam as circunstâncias em que estamos metidos, a felicidade é possível. O homem feliz é aquele que se dotou a si próprio com um destino favorável. Voltando àquela ideia que já foi mencionada aqui em outro vídeo, infelizmente a memória não vai me ajudar agora, não existe má fortuna, porque a má fortuna, quando encarada com grandeza de ânimo, é boa fortuna. Não há má fortuna, só há boa fortuna. O que acontece é que as pessoas não sabem disso. O homem feliz é aquele que se dotou a si próprio com um destino favorável. Fundamentalmente, a felicidade tem a ver com estar satisfeito com aquilo que você tem. Fundamentalmente isso. Eu creio que seja uma definição quase universalmente aceita. Então, se vocês têm essa aceitação, não há muito mais o que se obter, né? Quando você não está satisfeito com o que tem, aí há a possibilidade de uma infelicidade, porque há um desejo que não para e que sempre se realimenta e por aí vai. E mais uma vez, aquela ideia de que a aceitação do destino produz a felicidade. Destino favorável é ter boas intenções, boa vontade e praticar boas ações. E não apenas ser feliz com aquilo que você tem, mas ser feliz com o fato de que, fundamentalmente, você manda nas suas próprias ações. Estar satisfeito com ser o senhor da sua vida interior, ser o senhor dos seus pensamentos, o senhor das suas ações, é o que conduz à felicidade. Ficar insatisfeito com isso conduz de maneira contrária à infelicidade. Então, ter um destino favorável não depende exatamente das circunstâncias exteriores, mas do seu estado de espírito, da sua grandeza de ânimo, para acolher tanto aquilo que é áspero, duro, gravoso, quanto aquilo que é mais suave, mais confortável, mais fácil de viver. Porque às vezes o grande desafio é viver no meio do conforto. Às vezes o grande desafio é viver no meio do apaziguamento, no meio da paz, e não no meio da tormenta. Mas os estoicos diziam que, evidentemente, devemos estar preparados para as duas coisas, para situações difíceis e para situações que sejam fáceis demais. Muito bem.
Eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas duas entradas do livro 5º, e a partir do próximo vídeo entraremos no livro 6º das Meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!